Olá, hoje nós veremos um pouco das características da literatura barroca. Lembrando que a principal delas é a questão da oposição, né, da dualidade, que isso vocês já viram e nós já recordamos lá na parte artística, né, nas telas, nas igrejas, nas esculturas, e também acontece na literatura. Vamos lá. A principal característica é a questão da linguagem rebuscada, exagerada. Então, os poetas, quando eles escreviam, eles buscavam palavras rebuscadas, são palavras difíceis, que não são utilizadas no nosso dia a dia, tá? Então, eles tentam sempre exagerar, é tudo demais no barroco. Então, enquanto que anteriormente havia aquela preocupação com a linguagem mais simples, mais acessível, aqui a intenção é uma linguagem mais rebuscada. E para isso, eles vão se utilizar da segunda característica, muita figura de linguagem, ok? Aí eu coloquei aqui aquelas que mais aparecem. Primeiro, metonímia. Metonímia é a substituição de um termo por outro, havendo entre eles algum tipo de ligação. Exemplo: li Machado de Assis para atividade de língua portuguesa. Então, aqui tem uma frase, e quando eu digo li Machado de Assis, se nós formos pensar ao pé da letra, né? Se formos pensar no sentido real, a gente imagina que está o Machado de Assis, eu fui lá e li. Não tem como. Porém, nós conseguimos entender que, na verdade, foi lido uma obra de Machado de Assis. Então, aqui nós trocamos o autor, trocamos a obra pelo autor. Isso é uma metonímia, tá? Tem outro exemplo aqui. Ó, ele tem 5 cabeças de gado. Será que ele tem 5 cabeças de gado? Cabeças de gado são só as cabeças? Não, né? Quando diz cabeças de gado, está se referindo aos bois. E mais um, o menino utiliza cotonete todos os dias. Não sei se vocês sabem, mas cotonete, na verdade, é uma marca, né? O nome correto são hastes flexíveis. E como essa empresa Cotonete, ela foi a que fez mais sucesso, né, durante um bom tempo, acabaram dando o nome para essas hastes como cotonete, mas na verdade não é, tá bom? Então, aqui foi substituído a obra pelo autor, né? Aqui o boi foi usado apenas a cabeça, né? Ou seja, uma parte do boi, e o cotonete foi trocada a marca pelo nome oficial. Próximo. Antítese e paradoxo. Antítese e paradoxo são figuras de linguagem que causam bastante confusão, né? Porque as duas se tratam de oposições. Lembrando que o barroco oposição pura, antítese e o paradoxo ou oxímoro estarão presentes em muitos poemas. Vamos primeiro entender antítese. É a associação de palavras opostas, deixa eu trocar de cor aqui, sem que a construção da frase provoque ideias contraditórias ou sem lógica. Tá? Então, a antítese vão ser palavras opostas, mas que não vai acrescentar uma ideia contrária. Por exemplo, ele sabia ser inocente ou malicioso quando necessário. Ou seja, aqui,
quando diz inocente, é o contrário de malicioso, certo? Porém, nesta frase, não quer dizer que um é o contrário do outro. Não, ele pode ser uma coisa, como pode ser outra. São palavras contrárias, mas dentro dessa frase, ela não tem esse sentido. Ou é inocente ou é malicioso, tá? O que se diferencia do paradoxo, também conhecido como oxímoro. O paradoxo expressa contrário do que é pensado ou contrário ao que é imaginado por todos. Exemplo. Eu não consigo tirar. Havia uma inocência maliciosa em seu... Eu não lembro. Bom, havia uma inocência maliciosa... Peraí, que eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Em seu olhar. Ok. Havia uma inocência maliciosa em seu olhar. Olha aqui, inocência maliciosa. Olha a diferença. Aqui eu usei as duas palavras com o mesmo sentido, né? Inocente, inocência, malicioso, maliciosa. Qual que é a diferença? Aqui, as palavras, elas são contraditórias, né? Inocente e maliciosa, porém, na lógica, no sentido, uma se difere da outra, né? Ou uma ou outra. Já no paradoxo, olha aqui, inocência maliciosa. A maliciosa é como se fosse um adjetivo de inocência. Tá? Então, aqui, essas duas estão interligadas. Ou seja, aqui é expresso o contrário do que veio da palavra que está ligada, tá? É meio complicadinho, mas não se preocupem não que conforme a gente vai aprendendo, vocês vão trabalhando com essas figuras de linguagem, fica mais claro, tá bom? Metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem muito utilizada, muito mesmo. Em que consiste a metáfora? A metáfora é a comparação implícita. O que é implícita? É o que está dentro, né? O que está escondido. Então, a metáfora é uma comparação. Comparação é quando a gente pega algo e aponta as semelhanças ou as diferenças de outro, tá? Isso é comparar. E quando nós dizemos aquela menina é como uma flor. Gente, a menina é uma flor? Não, ela está sendo comparada com uma flor, porque a flor é bonita, porque a flor é cheirosa. Então, quando eu digo aquela menina é como uma flor, é uma comparação. Agora, se eu não utilizar conjunções como, aí vai ser uma metáfora. Então, em vez de eu dizer aquela menina é uma flor, eu posso dizer aquela menina é uma flor. Eu não usei a conjunção como, mas fica implícito que ela não é uma flor, mas que ela apresenta características que uma flor também apresenta, tá? Essa aqui é mais simples, ó. Olha esse exemplo aqui. Aquele rapaz é um gato. Ele é um gato de verdade? Não. Tá se comparando com o gato, porque o gato é bonito, é charmoso, né? O gato é para dizer que ele refere-se à sua beleza, né? Mas, na verdade, aquele rapaz é como um gato. Porém, não foi utilizada a conjunção como. Então, isso aqui é uma metáfora. Outro exemplo. Ela é uma formiga para doces. Ela é uma formiga. Ela não é uma formiga, ela é uma pessoa. Só quando eu digo ela é uma formiga, implicitamente nós sabemos que está comparando com uma formiga, porque a formiga gosta muito de doces. Ok? Carpe diem. Agora, outra característica.
O carpe diem é uma expressão latina que significa aproveite o dia, ou seja, aproveite o dia presente. No barroco, é um sentimento da brevidade da vida, da angústia e da passagem do tempo. Então, os poetas dessa época, eles tinham em mente que a vida era efêmera, né? Que a vida era passageira e a gente não tem como saber se vai estar aqui amanhã ou não. Então, eles queriam aproveitar ao máximo aquele dia. E aí veio a expressão, aí eles utilizam a expressão que já existia, carpe diem, que é para aproveitar o dia, né? Justamente isso acaba trazendo um pouco desta oposição, desta dualidade, né? Que você está aqui na Terra, mas daqui a pouco você pode não estar, e aí você vai estar no céu. Então você fica, que eu digo, os poetas ficam com aquela dúvida, né? A vida terrena ou a vida espiritual, né? O tempo passa rápido, será que eu aproveito a vida aqui na Terra ou eu já me preparo para a vida espiritual? Eles estão bem nessa, né? Principalmente entre o carnal e o espiritual. Soneto nós já estudamos, que é um poema com regras fixas. O que é isso? É um poema que tem características que se repetem em todos. Vamos lá, principais. 2 quartetos, o soneto é formado por 2 quartetos. O que é um quarteto? Uma estrofe com 4 versos. Então, 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos cada. E 2 tercetos. Tercetos são estrofes com 3 versos. Então, eu tenho 2 estrofes de 4 versos, seguidas de 2 estrofes com 3 versos. Essa é a ordem do poema, né? Sempre 2 quartetos, 2 tercetos. Versos decassílabos, nós já estudamos também a separação de sílaba métrica. Então, o soneto ele apresenta 10 sílabas métricas em cada verso. E o esquema de rimas, ou seja, a rima ela apresenta um esquema fixo, né? Você não vai rimar quando você quiser no final de cada verso, não. Vai seguir um esquema, né? A primeira rima com a terceira, a segunda com a quarta, e assim vai acontecer na outra estrofe, ou o contrário. Primeira rima com a segunda, a terceira rima com a quarta. Na outra estrofe vai acontecer a mesma coisa, ok? Vocês estão vendo que eles são muito apegados à complexidade, né? Nós vimos lá a questão das palavras rebuscadas, aqui essa forma fixa, né? Essa questão da brevidade, que eles acham que tudo passa muito rápido. Então, são características típicas do barroco, né? Tem também as inversões sintáticas. O que são inversões sintáticas? Quando você altera a ordem comum das frases. Por exemplo, primeiro eu vou mostrar isso aqui entre parênteses, tá? Essa frase entre parênteses seria a oração na sua ordem mais comum, né? Não quer dizer que a outra seja errada, mas essa é a que é a mais usual. Então, tá aí. O poeta é um sofredor por amar sem ser correspondido. Então, aqui eu tenho o sujeito, o verbo, o predicativo, tudo na ordem que nós estamos acostumados. Agora, eu posso inverter e continuar com o mesmo sentido. Olha aqui o que eu fiz. Por amar sem ser correspondido, um sofredor é o poeta. É o mesmo sentido, só que foi tudo invertido. Essa inversão, ela está de acordo com a norma gramatical, tá? Mas é outra maneira de deixar essa linguagem mais rebuscada. Então, você está lendo o poema, aí você vê o sujeito está aqui, o predicado está lá, o verbo vem antes de tudo. Há uma inversão nessa ordem que nós estamos mais acostumados, né? Nessa ordem sintática, que é mais comum.
né? Também, ó, é outra maneira de complicar, vamos dizer, um poema. Agora eu vou falar para vocês sobre Gregório de Matos Guerra. Na verdade, ele é mais conhecido como Gregório de Matos. E ele tem o apelido de Boca do Inferno. Boca do Inferno, né? Aqui já dá para imaginar que o cara teve algum destaque. Se naquela época ele tinha esse apelido, é porque ele era bem... com a língua bem afiada, né? Vou mostrar aqui para vocês. O Gregório de Matos, ele era um excelente poeta, né? E ele queria denunciar tudo o que acontecia. Apesar dele ser um nobre, ele nasceu em uma família rica, ele critica a própria nobreza. E muitos acabavam questionando o Gregório de Matos, né? Porque ele era um nobre que criticava a nobreza. Então, não fazia muito sentido. Mas o Gregório de Matos, ele dizia que pertencia à nobreza, mas ele não concordava com o que acontecia, né? Ele nasceu aqui no Brasil, porém logo ele se mudou para Portugal com seus pais, com a sua família. Lá ele fez a faculdade de Direito. E ele escrevia muito, só que ele não tinha medo, ele não tinha vergonha de falar o que ele pensava. E para isso, muitas vezes, ele utilizava de palavras bem pesadas. E o que aconteceu? Ele foi expulso de Portugal, aí ele voltou para o Brasil. Aqui ele escreveu também, né? Criticou bastante. E aí ele foi mandado para um país da África, não vou lembrar qual. Mas ele não escreveu só essas poesias satíricas. Ele escreve e se destaca em todos os outros tipos de poesias que existiam no Barroco. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. A poesia satírica, que expõe e critica sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, a sociedade da época. Ironia, crítica social existentes nos poemas satíricos não são deixados de lado em sua produção lírica e religiosa. A poesia satírica dele, ela era bem pesada. Ele utilizava de palavras, muitas vezes alguns palavrões, muita ironia, depois eu vou mostrar o exemplo para vocês. E criticava a sociedade. Essa questão da ironia, ela pode ser encontrada também na poesia lírica ou religiosa, tá? Mas ele era um cara muito criativo. Por isso que ele chamou tanta atenção, né? Ele criticava, ele usava essa linguagem mais pesada, mas a maneira como ele expunha tudo isso chamava muito a atenção de todos, né? E aqueles que eram o alvo das críticas não gostavam muito. E aí ele faz crítica ao quê? Às situações, pessoas e costumes da sociedade baiana do século XVII. Então, o Gregório de Matos era um baiano, tá? Lá ele nasceu e lá ele viveu por muito tempo. E aqui eu coloquei algumas dualidades que estavam presentes nessa poesia satírica do Gregório de Matos. Então, tinha a questão da nobreza versus a burguesia, do homem branco de origem nobre, e o mulato indigno de origem menor. Então, eles tinham essa questão, né, de classe social. E a da mulher negra e mulata, né, comparando com a mulher branca. Para vocês verem, né, como eu já falei várias vezes, a questão das oposições, das dualidades, em todos os sentidos. Aqui eu coloquei um trecho de uma poesia satírica que diz: o honesto é pobre, o ocioso triunfa, o incompetente manda. Então, vocês podem ver que ele era bem direto. E essas frases dele
até hoje, né? Infelizmente, parece que essa questão da sociedade sempre foi da mesma maneira, né? Não teve muita mudança, né? Uma melhora, porque se nós formos ver essas críticas que ele fazia, se encaixa nos dias de hoje, né? Infelizmente. Ele escreveu também a poesia lírico-amorosa. Oi? Tô craque. Né? Como o nome diz, era uma poesia bem sentimental. Vocês estão vendo que a poesia sentimental, só pelo nome, já é possível ver que é o oposto da poesia satírica, da crítica. Vocês se lembram lá no trovadorismo, quando nós começamos a estudar a literatura portuguesa, que era dividido em 2 tipos de cantigas. As cantigas líricas e as cantigas satíricas. As líricas, divididas em cantigas de amigo e cantiga de amor, eram repletas de sentimento, de amor, enquanto que as satíricas, divididas em escárnio e maldizer, elas eram mais pesadas, elas criticavam. É bem diferente do lírico amoroso. E aqui também, o Gregório de Matos vai ter os 2 tipos de poesia, lírico e a satírica. E ele vai se destacar em todas, né? Então, ele é extremamente sentimental. São tipos de poesias opostos, mas ele se sai muito bem. Olha lá, também é construída em torno de contradições e pares de opostos, utilizando figuras de linguagens. Vocês estão vendo que as figuras de linguagens, elas estão bem presentes. É muito comum em poemas, porque ela ajuda a deixar mais implícito, né? Como nós vimos lá na metáfora, a figura de linguagem ela não vai falar algo de uma maneira direta, ela vai deixar implícito. E aqui no Barroco, essa questão da linguagem rebuscada, a figura de linguagem vai ao encontro a essa ideia, tá? Por isso, vocês vão ver que elas aparecem bastante. Continuando. Essa visão dualista também aparece na figura da mulher desejada, sendo esta representada uma espécie de anjo-demônio. Eu separei lá um poema que mostra justamente isso, né? Que ele compara a mulher, porque a mulher terrena, né? Sentido de a mulher, ele diz que a mulher desvirtua o homem, né? Então, é como se ela fosse o demônio, ou seja, ela vai desviar o caminho e ele não vai conseguir chegar, né? Quando a sua parte espiritual, ou seja, o pecado, isso é visto com... Eles ficam muito nessa dúvida, né? Então, a mulher, às vezes, ela é vista como anjo, às vezes como demônio, porque o anjo atrai, né? Só que aí ela é capaz de fazer com que o homem não mereça os céus, tá? Poesia erótica. Também havia poesia erótica, né? Então, ele usava de umas palavras mais eróticas, né? Palavras que tinham um lirismo, mas um lirismo um pouco pornográfico, né? Para vocês verem, olha as diferenças, né? O cara fez satírico, lírico, amorosa e erótica, né? Então, ele vai ver o amor de 2 maneiras. Maneira mais sentimental e de uma maneira mais carnal. Para isso, ele utiliza uma linguagem mais direta e explícita. Lembram que eu falei que na lírico-amorosa ela é mais implícita, né? Principalmente o uso de figuras de linguagem, que muita coisa vai ficar por trás, né? Na interpretação do poema. Aqui já não, ele já é bem direto, tá? O amor carnal aparece como forma de libertação do corpo e, por consequência, do indivíduo também. Então, olha como vai mudar a visão dele aqui na poesia erótica. Depois também tem um exemplo.
E a poesia religiosa, que também é trabalhada constantemente através de pares opostos. E aí, ligado à religião, né? A principal dualidade é a culpa versus o perdão. Faz uso da poesia para se libertar e ela é a única forma possível de salvação para o poeta. Essa salvação não se dá somente entre o poeta e Deus, mas também perante a sociedade e si mesmo. Mais uma vez, a questão dos pares opostos. Então, qualquer tipo de poesia, essa dualidade está presente, né? Porque o homem, ele está realmente com essa dúvida, né? A religião sempre teve uma influência muito grande, mas o homem também começa a se ver como um ser terreno. E a igreja condena muitas situações terrenas, mas que são prazerosas, e o ser humano, né, ele fica ali em dúvida, né? Tô pecando, não tô? Vou para o céu ou não vou? O que eu faço para merecer? Ou o que eu não fiz para merecer? E aqui eu coloquei outro trechinho, né, também de uma poesia religiosa, com o título Ao Divino Sacramento. Tremendo chego, meu Deus, ante vossa divindade, que a fé é muito animosa, mas a culpa muito covarde. Tá vendo a questão da culpa aqui presente novamente. E assim como as outras poesias, a religiosa também se destaca. E a última é a poesia filosófica. Ela é caracterizada pelo sentimento de frustração diante da realidade e consciência da transitoriedade da vida e do tempo. Há poucos poemas que se encaixam na lírica filosófica. Aqui, mais uma vez, a questão do carpe diem, né? Como a vida passa muito rápido, eu falo os poetas, né? Mas vamos pensar aqui no Gregório de Matos. Ele acha que o que é feito naquele momento não é algo suficiente. Como tudo passa muito rápido, ele não consegue atingir o que ele deseja, né? Principalmente na área religiosa. A poesia filosófica foi a que menos surgiu, né? Foi a que menos ele trabalhou, mas também vale a pena termos conhecimento. Bom, esse vídeo eu vou parar por aqui e no próximo eu vou trazer para vocês os exemplos de cada um desse tipo de poesia e nós vamos reconhecendo as características em cada uma delas. Bom, até mais!